O torcedor Rafael Tercílio Garcia, que era membro da torcida independente, morreu nos arredores do Morumbi. Uma reportagem da Folha de São Paulo revela que fotos tiradas no hospital indicam que ele pode ter sido atingido na cabeça por uma beanbag, que é um tipo de munição utilizada pela polícia militar que substitui as balas de borracha. E esse caso tem sido muito pouco abordado, Tirone, é uma situação horrível. Não, claro, é um negócio inacreditável. Bom, eu estava no Morumbi e eu posso atestar algumas coisas. De fato, o público que estava dentro do Morumbi no jogo da final, evidentemente, com o preço que estavam os ingressos, era um público de maior poder aquisitivo e mais branco. Isso é indiscutível, isso estava claríssimo dentro do estádio. Então, quando acaba o jogo, você sai do estádio e você vê um outro cenário. Aí você vê chegando as pessoas que passaram o ano indo ao Morumbi, porque o ingresso era barato. A galera foi lá, não pôde ir ao estádio, foi fazer o quê? Foi ver alguma coisa, foi ver o ônibus, foi ver o Morumbi aceso, foram ver alguma coisa. Afinal, esses caras são torcedores também. Eles não puderam estar lá. E também a diretoria de São Paulo não teve o menor cuidado ou preocupação em, sei lá, aluga lá o Anhembi, bota um telão lá, cobra R$3 para os caras assistirem o jogo lá, né? Por exemplo, fazer, mas também não fizeram isso, não podia fazer, não faz, não fez, poder público, não sei o quê. Então deixaram esses caras abandonados à própria sorte, esses caras que tiveram o tempo todo com o São Paulo. Foi essa galera aí que ajudou o São Paulo não cair de divisão várias vezes, em vários anos. Aí, na hora do filé mignon, esses caras não estão no estádio. Então, esses caras foram na porta do estádio. Esses caras têm direito de ver o time deles, de ver jogador, de um cara dar tchau para eles lá. Esses caras têm esse direito. Aliás, esse direito é absolutamente legítimo. E eles foram lá. E eu vi, a hora que eu saí do estádio, tinha muita gente na porta do estádio, gente dali, dos arredores do Morumbi, ali perto, que hoje em dia não é mais são as mansões do Morumbi. O Morumbi, o bairro do Morumbi, a Vila Sônia e tudo mais, virou um outro bairro, como o São Paulo virou uma outra torcida, que tem que abrigar esses caras, e abriga esses caras quando necessita, a maior parte do tempo. Então esses caras são torcedores do São Paulo, e estavam lá para festejar. Esses caras estavam lá para festejar. E aí a polícia, como via de regra nesses eventos, ela trata essas coisas com a maior truculência possível. Porque eles chegaram muito perto do portão, porque o Caleri apareceu lá dando tchau, eles podiam derrubar o portão do Morumbi, não sei o quê. Mandaram água em todo mundo, cacetada em todo mundo, correria, aquela coisa toda, e aí mataram um cara, né? Não se sabe quem foi, mas, como diz a reportagem da Folha de São Paulo, a bala, o tipo de munição utilizada é uma munição utilizada pela polícia. Que nessa nova polícia desse novo governo, vamos averiguar, vamos ver, foi tudo dentro do normal, estamos averiguando e tal. O fato é que um cara de 32 anos morreu. E, ao que parece, foi morto pela polícia. Polícia que estava lá para tentar proteger esses caras aí, para proteger a população. E não fez, como sempre não é, como sempre é. Então é uma sucessão de erros para mim, de todo mundo, e não isento a diretoria do São Paulo nesse caso, que deveria, por respeito a esses torcedores, ter criado um outro local na cidade para que, conversado com o poder público, o Júlio Casares, presidente de São Paulo, é super próximo do governador, do prefeito, está lá articulando politicamente para ter as obras de fazer um piscinão lá perto do Morumbi para não inundar mais o estádio, foi lá no Roda Viva falar sobre isso. Então é um cara que tem proximidade com o poder. Ele poderia dar um jeito de pegar um espaço público e, em nome do São Paulo, colocar esses caras que não puderam ir ao jogo para assistir, por exemplo. Então eu acho que é um erro de muita gente e passa meio despercebido. Não, morreu um cara aí, tá, tudo bem, tá, na festa morreu uma pessoa e tudo bom. Um cara de 32 anos, que era deficiente auditivo, se eu não me engano, e o cara morreu, simplesmente. Morreu porque ele foi lá ver o time dele, que tinha sido acabado de ser campeão, não ver o jogo, ver se algum ônibus do São Paulo passava perto dele para ele falar tchau, para ele comemorar. Foi isso, por isso que esse cara morreu. E para mim isso é inacreditável. É inacreditável mesmo. O Flavinho Tricolor diz aqui no nosso chat que esse menino é de Itapevi, onde ele mora, e ontem ele foi no sepultamento dele, um moleque gente boa demais, muito triste. Nossa, horrível, triste. E a gente vai acompanhar essa apuração para ver se vai, né, ter alguma apuração e alguma justiça. Agora, falando nesse lado da torcida, Tirone, que você falou,
Ontem, o diretor de futebol Monte do São Paulo deu uma entrevista explicando que o comparecimento da torcida do Morumbi foi um fator decisivo para contratar os jogadores, os reforços, como Lucas Moura e Rames Rodrigues, além de manter as joias reveladas pela base. O Paulo planejava arrecadar 54 milhões de reais. Só que com a torcida, o valor já chegou a 95 milhões de reais. Ou seja, o título tem que ir na conta da torcida, Mili. Pois é disso que se trata. E assim, a gente fala, mas olha, vamos colocar o preço do ingresso caro porque a gente pode lucrar mais e esse dinheiro a gente vai usar para amortizar dívida ou pagar não sei quem. Dá para ter a mesma renda se você cobrar mais caro de quem pode pagar e popularizar 60% do estádio. Fazer o ingresso, você chega na mesma matemática. Mas o que se faz no Brasil, isso precisa ficar claro, no Brasil, encarecer ingresso é embranquecer o estádio. Não há como escapar dessa verdade. Um país que viveu 4 séculos sob a escravidão e que nunca incluiu a população negra que foi colocada para viver em tese livremente, nunca teve cotas, teve políticas públicas, indenização para os donos dos escravos, né? As pessoas escravizadas foram liberadas, se vira aí. E a gente nunca resolveu isso. Então, no Brasil, você não separa raça de classe. Encarecer o ingresso é embranquecer o estádio. Encarecer o ingresso é, portanto, uma prática racista. Não dá para a gente fugir dessa verdade. Então, os clubes precisam pensar em como fazer para você conseguir essas rendas absurdas sem excluir a população. Tem muito São Paulino muito rico que pagaria o dobro do que pagou para ver o clube. Faz, sei lá, o muito rico paga 1 e 3 pessoas ganham ingresso. Eu não sei, gente. É preciso pensar em políticas inclusivas. O São Paulo chegou onde chegou por causa da torcida. Não resta a menor dúvida. Essa torcida que foi excluída da final, que estava na porta do estádio tomando cacetada de polícia, essa torcida que não pôde nem dar tchauzinho para o ônibus, foi quem levou o São Paulo onde o São Paulo está hoje. Se o São Paulo quer se popularizar, será preciso, como a diretoria diz, será preciso pensar em práticas. Sei lá, o Arnaldo outro dia falou, telões pela cidade, depois encontro com os jogadores. Eu não sei, mas não tem interesse político para que isso seja resolvido. A impressão que dá é vamos encarecer, vamos elitizar, torcedor só serve se for sócio, cliente e consumidor. E não é assim. Os torcedores mais apaixonados, eles não podem nem ver pela TV hoje. Porque você tem que pagar 2 vezes, 5 streamings. Não chega no cara, entendeu? Não chega na mina, não chega na senhora. Outro dia eu vi uma senhora de 90 anos, vendo a decisão do jogo do São Paulo por pênaltis, uma São Paulina, ela tremia de nervoso. A gente precisa tirar da cabeça que a imagem do torcedor é um homem sem camisa, gordo, na beira do estádio. Não é essa. Você tem torcedores que são pessoas trans, pessoas deficientes, mulheres, senhoras, sabe? Senhores. A torcida é plural. Como falar com todo mundo? Os clubes só estão falando com o torcedor branco e rico. Precisa mudar isso. Quem vai mudar? Eu não sei, mas vai precisar mudar, senão o futebol morre. Deixa eu só dar um pitaco rápido sobre o que disse, rapidinho sobre o que disse o Belmonte, que graças à torcida e tal. Pois é, graças à torcida, foi graças a esses caras que apanharam da polícia. Esses caras que passaram o ano inteiro aí, que nos últimos anos salvaram o São Paulo. Foram esses caras que com chuva, com sol, contra o Ituano, contra não sei quem, estavam lá. Estavam lá, quando eles podiam entrar, eles estavam lá. Empurraram a torcida, o time, raramente vaiou o time. Esses caras carregaram no colo o São Paulo nos piores momentos. São esses caras que ajudaram nessa renda maravilhosa que o São Paulo teve, de ter batido todos os recordes. Esses caras ao longo de todo o ano. Esses caras que não estavam na final. Só para não dizer que eu só estou descendo a ripa aqui, o São Paulo fez um negócio muito legal. Talvez o maior acerto da gestão Casares foi criar o setor popular do Morumbi. Que, na final, era um setor nem tão popular assim, porque custava R$300, R$200 para o cara entrar no setor popular. Mas como o Morumbi é um estádio muito grande, isso sim é possível e isso está mantido. Foi o maior acerto da gestão Casares, para mim, indiscutivelmente, foi a criação e a manutenção desse setor popular, que tem que continuar existindo. Isso talvez até ampliado, já que o Morumbi é tão grande e vai ter jogo. Uma medida que o São Paulo poderia fazer a partir de agora, por exemplo, já campeão da Copa do Brasil e precisando não ser rebaixado no campeonato, baixar o preço dos ingressos daqui até o fim do ano, no Campeonato Brasileiro.
baixa o preço. O ingresso contra o jogo do Corinthians vai custar R$ 120 na arquibancada, por exemplo. Não dá para baixar com o time campeão, num clássico, botar essa gente de novo dentro do campo? Será que isso não era possível fazer daqui até o final do ano? Eu acho que são medidas possíveis para o São Paulo. Mas, repito, teve um grande acerto da diretoria do Casares, da diretoria toda, que foi a criação do setor popular do Morumbi. Acho que o maior acerto da administração dele. Boa, Tirone. Agora, outra notícia do São Paulo é que a Marcele Decote, que era chefe da assessoria especial do Ministério da Igualdade Racial, foi exonerada ontem do cargo depois de postar nas redes sociais a seguinte, abre aspas, torcida branca que não canta, descendente de europeu safado, pior tudo de pauliste. Fecha aspas. Horrível, né? E ela, com certeza, mereceu, né, ser exonerada, eu imagino, porque ela fez uma publicação super racista. E hoje o Rodrigo Matos traz na coluna dele a informação de que a Marcele e a Aniele gravaram um vídeo com o Gerson do Flamengo no gramado do Morumbi, mesmo com ele abatido depois da derrota. A Aniele e o ministro do esporte, o André Fufuca, foram ao gramado distribuir medalhas, apesar de não terem sido credenciados para tal. A ministra Aniele ligou para o presidente do São Paulo, Júlio Casares, para se desculpar pela publicação da agora ex-assessora, Mili. Vamos lá, várias coisas para a gente falar sobre isso. Primeiro, ela errou. Ela não correspondeu à liturgia do cargo. Ela fez uma postagem que é infantil e preconceituosa. Ela resvalou numa crítica que teria sido importante se ela não tivesse feito isso de maneira vulgar. Errou, não dá para a gente diminuir o erro. Um erro é um erro, né? E aí ela foi exonerada, e dá perfeitamente para entender por que ela foi exonerada, né? Ela se deixou levar pela emoção, pela paixão, pelo deboche, no momento histórico na luta antirracista, porque a ministra e ela estavam ali para assinar um documento que é mais um passo no combate à luta antirracista. Então, ela meio que colocou as coisas a perder, né? O erro dela é especialmente ruim porque abre a porta do inferno para os bolsonaristas dizerem coisas como, tá vendo? Olha só que horror. Não dá para colocar mulher ali, não dá para colocar mulher negra ali. Então, todo tipo de racismo vem com o erro dela. Ela abre também a porta do inferno para declarações fictícias como foi racismo reverso. Foi racismo. Não existe racismo contra branco. Gente, assim, não existe racismo contra branco. Porque o racismo é, além de um desvio de caráter, uma estrutura de poder. Só haveria racismo contra branco se as pessoas brancas tivessem passado 4 séculos sendo escravizadas. Então, o racismo é uma estrutura de poder. O que existe contra branco foi uma manifestação preconceituosa, foi errada, foi um equívoco, não dá para ela fazer. É normal que você sinta raiva do seu opressor. Mas você tem que organizar essa raiva. Ainda mais ela que estava num cargo tão importante. Organiza a raiva, como pediu a Audre Lorde, uma escritora negra feminista americana, e aí sim a gente luta. Errou. Agora, outra coisa fica claro, também com o erro dela. A uma mulher negra não é dado o direito de errar. Errou, dançou. Esse mesmo governo que demitiu ela impiedosamente abriga o André Fufuca como ministro. O Juscelino Filho, ministro das Comunicações, acusado de asfaltar uma estrada com dinheiro público até a fazenda dele, usar avião da FAB e leilão de cavalo. Esse mesmo governo que demitiu ela impiedosamente beija os pés do Arthur Lira, acusado de estupro. Esse mesmo governo que demitiu ela impiedosamente não faz muita coisa contra o deputado Nicolas Ferreira, transfóbico. Então, a gente vê assim, a uma mulher, especialmente negra, não é dado o direito de errar. Homens podem errar. Homens erram e são perdoados e segue o jogo. Uma mulher erra pelo gênero inteiro. Fora, você não merece estar aqui. Eu espero que a Marcele Decote volte mais forte. Que ela entenda o erro, que ela assimile o erro e volte mais forte. Porque a luta segue. E a luta é também contra o racismo, contra o machismo e contra a misoginia. Muitas coisas ficaram claras para esse episódio. Boa, Mili. Eu agradeço até porque você colocou muito melhor as palavras do que eu na hora de explicar, né, o que tinha acontecido. Mas eu acho que você foi perfeita na sua análise. Até para a gente não diminuir o debate, né, Tirone? Sobre... Sim.
vários aspectos dessa fala, inclusive sobre a torcida do São Paulo, como você já colocou, ter sido muito elitizada, né, durante essa final. Sim, não, isso foi discutível, eu falei, eu estava no estádio, fui em quase todos os jogos, fui em todos os jogos da campanha do São Paulo, então eu posso dizer que sim, era uma torcida muito elitizada essa da final, indiscutivelmente, e essa é uma discussão, vamos combinar, que a gente, pelo menos aqui, a gente tem todos os dias, a gente fala toda hora sobre isso, não só do São Paulo, mas do Corinthians, do Flamengo, sobretudo do Flamengo, aconteceu exatamente a mesmíssima coisa no Maracanã, era exatamente o mesmo cenário. A torcida que foi ao Maracanã na semana passada, a torcida do Flamengo, era uma torcida absolutamente elitizada. E aí que são os pontos que eu queria falar sobre o que disse aí a Marcele, que acabou exonerada. Ela deve torcer para o Flamengo, enfim, e aqui não é uma questão de para quem ela torce ou não, mas aconteceu rigorosamente a mesma coisa no Maracanã, e ela, não sei se ela não estava lá em missão governamental, mas ela não falou da elite branca carioca que estava no Maracanã, o que para mim denota no mínimo uma imaturidade inaceitável. Desse é o primeiro ponto. E a Mili falou que da raiva, né, que é compreensível, e a raiva que os oprimidos têm. Mas, para mim, o governo não pode ser um governo de raiva. A gente passou 4 anos com um governo raivoso aí. A gente viu o que foi. Raiva, para mim, não dá para entrar quando você é um ente do governo. Você tem que governar. E você foi eleito para você, ou empossado, ou nomeado, porque é para você representar um governo que não pode ser um governo de raiva. Não pode ser um governo opressor nesse sentido, discriminatório dessa forma. Concordo muito com a Mili, não é racismo, não existe racismo contra brancos, nós somos brancos e sabemos bem que a gente nunca é colocado de lado, até pela cor da nossa pele. Então, sim, eu entendo que não é racismo, mas quero insistir nisso. No governo não é lugar de você manifestar sua raiva oprimida, é um lugar de você governar. Então, não havia menor cabimento da Marcele ter permanecido no governo depois do que ela falou. E, por fim, no caso Daniele, também só para não deixar passar, a história dos atos contra o racismo que ela foi assinar e no Morumbi só surgiram depois que esse negócio pegou mal. Se ninguém tivesse percebido que ela foi lá, foi torcer para o Flamengo, foi fazer sei lá o quê, não ia ter nada disso. Aí ela tentou se defender, não, é um absurdo que num país em que a gente vai fazer um ato contra o racismo. Ela não deu publicidade nenhuma a essa história do que ela foi fazer lá, a não ser no momento em que o bicho começou a pegar por causa da assessora dela. Esse é o ponto. Então ela tenta tentar se defender, se colocar um escudo que foi lá para trabalho, porque não sei o quê, porque essa é a luta, para mim realmente não cola. Foi lá para assistir o jogo, assinou os decretos que tinha que assinar, ainda bem que lá, você disse. Então eu não passo pano para isso. Acho que foi lamentável, e ainda bem que a assessora foi exonerada. A gente viu muitas coisas acontecerem em governos anteriores, com barbaridades sendo ditas aí, inclusive por negros que estavam dentro do governo, negando racismo, negando várias coisas, negando a escravidão. Esses caras permaneceram no governo até o fim. Pelo menos dessa vez, a menina aí foi exonerada.